Olá, olá, boa noite, pessoal. Aqui tá chovendo hoje, então vou pedir para vocês confirmarem para mim se tá chegando bem o sinal aí, a imagem, e se tiver alguma queda, alguma coisa, vocês me avisarem. Ah, porque dia de chuva, a internet sempre dá uma oscilada. E aqui no sul é época de chuva, né? Então já viram. Mas vamos lá. Boa noite, já aqui, Normelândia. Faz tempo que tu não vinha, né, Normelândia? Te puxar as orelhas. Tô brincando. Boa noite, Isso? Ó, meu professor aí. Senhor Alex Marcolino. Gente, me digam, imagem perfeitos. Ai, ótimo, obrigado. Obrigado, Jaque. Então tá bom. Aqui eu acho que o sinal tá bom ainda. Acho que só se chover mais. Tamires. Ah, sim. Agora é melhor. Que aparece o nome do. Que tá no Instagram, né? E aí, às vezes, não é um nome diferente. Às vezes, assim, nome de empresa aí, ou apelido, daí. Tamires. Boa noite, Tamires. Seja bem-vinda. Mas vamos torcer então que o sinal se mantenha assim. A princípio, acho que só se chover mais forte, daí é capaz de dar uma oscilada. Vamos torcer que não, né? Que vai continuar assim. Qualquer coisa vocês vão me avisando. Então, para quem tá chegando agora e não me conhece, o meu nome é Andressa. Eu sou técnica e tecnóloga de segurança do trabalho. Eu tô há 1 ano e meio, mais ou menos, para finalizar a graduação de engenharia ambiental. Tô terminando agora, essa semana, uma pós em SGI e começando uma de ergonomia também. Estou sumido mesmo, eu não sabia que as vidas de terceiro era. Ah, viu? Digo que é corrido, que tem que ter uma boa gestão de tempo, que tem que se organizar, usar agenda, usar todas essas ferramentas disponíveis, porque é corrida, sim. Normelândia está um tempão já esperando a primeira oportunidade como o TST e aí ele conseguiu. Fiquei muito feliz quando eu fiquei sabendo. E o importante é não desistir, gente. Quantos anos tu tava esperando já a oportunidade? Conta aí pro pessoal. E também, gente, eu abri uma empresa de consultoria. Uma empresa de consultoria que por enquanto só tem um funcionário, né? Que sou eu. E eu faço aí treinamentos, documentações, né? De segurança aí, o que precisarem, tá? Até hoje eu tava num evento de SESI, evento de saúde, encontrei uma amiga da antiga que ela me acompanha aqui no Instagram. E aí ela ainda me perguntou ainda, tu abriu uma empresa, eu não entendi bem. Aí eu parei pra pensar se é verdade, né? Eu nem falo, né? Enfim, eu só passo aqui as informações e eu acabo nem comentando, né? Por isso que eu resolvi comentar que eu tenho sim uma empresa, né? E enfim, e eu faço esse serviço sim, de consultoria. Ah, o Jack tá aguardando a primeira oportunidade, vai chegar, Jack, vai chegar. No Normelândia a gente conversou bastante, né? Ele tá sempre aqui perguntando, acompanhando, e aí ele conseguiu a oportunidade dele e tá aí, ó, se desdobrando, ó, tá correndo. Mas conseguiu, isso que é importante, né? E hoje a gente vai falar justamente de um assunto que é muito importante e que, claro, que a gente não quer precisar saber disso e passar por isso, né? Que é investigação de acidente. Mas, olha, é muito difícil a gente escapar disso, né? Porque mesmo um acidente sem afastamento, a gente precisa investigar, né? Então, dificilmente a gente vai passar pela carreira de tech segurança ou engenheiro, né? Enfim, de segurança do trabalho, sem precisar fazer uma investigação de acidente, né? Eu não me lembro fazer, 2 anos, esperando a primeira oportunidade e conseguiu sem experiência, viu? Viu como acontece? Tem esperança, né? E inclusive tem outras maneiras de conseguir experiência e ser CLT, né? Já falei algumas vezes por aqui, mas acho que de repente tá valendo uma live nova sobre isso, porque tem bastante gente chegando agora e aí não pegou essas dicas. Acho que já vou botar na lista das próximas.
Então, a investigação de acidente, gente, dificilmente a gente vai escapar disso, né? Porque mesmo os incidentes, na verdade, né, quase acidentes ou acidentes sem afastamento, eles devem sim ser investigados. E eu vejo por aí muita parte teórica disso, né? Mas aquela prática, aquela questão do dia a dia, eu não vejo o pessoal falar muito. Por isso que eu prefiro comentar aqui no Instagram essas coisas assim, mais da realidade, do dia a dia mesmo, né? Antes de falar das maneiras de achar a causa raiz, falar já daquele primeiro contato com o acidentado, né? Com quem é que a gente faz investigação sozinho ou com quem. Essas coisas assim, mais no detalhe, assim, só de quando a gente vivencia na prática é que a gente acaba tendo uma ideia melhor disso. Então é por isso que eu sempre prefiro focar nos assuntos que eu falo aqui nisso, nas vivências na prática, aquilo que realmente quase ninguém fala, né? Digamos assim, além da teoria. Tá? E é isso que nós vamos falar hoje. Na terça passada, a gente falou daquele primeiro atendimento, né? Que a gente tem em caso de acidente, né? Que é o que eu faço quando eu me deparei com a situação do acidente de trabalho. Né? Isso nós falamos na semana passada. E hoje, então, nós vamos a partir daí. Que já aconteceu o acidente, eu já atendi, já tomei as providências necessárias. E aí nós vamos falar da parte da investigação propriamente dita, tá? Só que antes de iniciar e falar o primeiro passo da investigação de acidente, eu acho importante comentar com vocês das minhas investigações nesses anos. Boa noite, Ju. Quais foram as principais causas que eu encontrei, né? E coisas comuns que eu sempre ouvi em todas as investigações de acidentes. Então, eu vou economizar aí alguns anos para quem tá começando. Vocês não precisarem esperar anos para saberem disso, então eu já vou contar para vocês, tá? E só que antes de eu contar, eu vou pedir para vocês compartilharem a live ali nos stories. Pode me marcar. Se não quiser, só joga o aviãozinho para que mais pessoas que tenham essa dúvida, que estejam também iniciando, tenham acesso a essas informações, porque eu tenho certeza que vai ser muito útil, vai ser muito importante para quando eles estiverem atuando na área, ou que nem o Normelândia que está começando agora na profissão, né? Uma hora ele vai precisar dessas informações. E então vamos compartilhar. Aí a Ju lembrou aí de uma hashtag que eu gosto muito, que é a do TST diferenciado, né? Porque nós é que estamos aqui hoje, em plena terça-feira, às 20 horas, a gente podia estar vendo Netflix, a gente podia estar dormindo, a gente podia estar descansando, a gente está aqui compartilhando ideias, conhecimento e aprendendo um pouquinho mais. Então, vamos usar a hashtag, né, para dizer para as pessoas que nós somos diferenciados, né? E é uma maneira de se divulgar também, gente. Isso é uma maneira de network. Que nem eu comentei antes, encontrei uma amiga da antiga, né? Uma ex-colega de trabalho, quando eu nem era técnica de segurança ainda, hoje num evento, e ela me acompanha no Instagram, ela vê que eu falo de segurança do trabalho, e ela, mas eu não entendi bem, tu abriu uma empresa? Ou o quê? Tu faz treinamento? Que serviço que tu faz? Aí que eu pensei, né, que eu falo de segurança do trabalho, mas eu não divulgo que eu faço serviços, né, na minha consultoria. Então aí às vezes as pessoas não sabem. Então será que as pessoas sabem que vocês são formados em tech segurança? Que vocês estão buscando uma oportunidade? Ou melhor ainda, que vocês estão buscando serem diferenciados? Então vamos falar para elas, né, gente? Não dá para ter vergonha, a gente tem que falar, porque daí quando eles precisarem, quando lembrarem, que nem agora, eu falei, ó, eu ministro treinamentos, por exemplo, daqui a pouco vocês são aqui da região e vocês precisam de um orçamento, vocês vão lembrar, André, você disse que faz, não é? Então pode acontecer mesmo com vocês, daqui a pouco vocês têm uma pessoa ali que tá acompanhando, que é da área de RH, ou enfim, eu trabalho numa empresa que tem uma vaga e vai lembrar, né? O fulano, o Jack tá procurando uma oportunidade e ele é um cara diferenciado, né?
Então, vamos fazer o aviãozinho, vamos usar a hashtag para divulgar o que vocês estão buscando conhecimento. Já está fazendo investigação, Normelândio? Ah, então assim, aproveita. Se tu ficou com alguma dúvida durante as investigações que tu fez, aproveita, ele vai ali na caixinha de perguntas para mim não me perder, não só ele, como todo mundo, e já faz a pergunta ali para tirar a dúvida para as próximas, tá? E tem coisas que é sempre bom reforçar mesmo. Porque cada caso é um caso, e apesar de a gente falar aqui de um passo a passo, às vezes acontecem peculiaridades que a gente às vezes tem que, né, dar uma desviada, digamos assim. Não posso dizer que esse passo a passo é um padrão, né? Às vezes acontece coisas que a gente precisa ter uma ação, uma tratativa a mais ou mais detalhada, né, gente? A segurança do trabalho é isso, ela é muito dinâmica, né? As coisas dependem muito, tá? Mas o que eu vou passar aqui para vocês é o básico, é o mínimo, vamos dizer assim, para uma investigação. Às vezes pode ser uma coisa a mais. Olha aí, ó, foi meu professor, ele tem uma empresa de consultoria há muitos anos. E ele, ó, coloquei um estagiário na Promete. Promete é uma empresa grande que tem aqui na região, uma empresa muito boa. Olha que maravilha, né? Eu adoro quando me pede indicação de vaga. Eu posso indicar um ex-colega, uma pessoa que eu conheço, a pessoa consegue a vaga. Eu fico muito feliz quando acontece isso, né? E a gente só sabe disso como? As pessoas falam. Esses dias mesmo um colega me mandou um WhatsApp: ó, André, estou no mercado, souber de alguma coisa, fala. E aí me ligaram, gente, para me oferecer uma vaga. E eu agradeci, né, tudo, né, disse que eu já tinha assumido alguns compromissos de serviço da consultoria, enfim. Agradeci, mas não aceitei a vaga. E ela me pediu uma indicação. E eu me lembrei desse colega e indiquei ele. Eu, sinceramente, espero que tenham chamado ele, que ele tenha feito entrevista. Até vou mandar uma mensagem para perguntar. E que ele consiga até a vaga. Eu fico muito feliz quando isso acontece. Ah, voltei à sala de aula, tem estagiário à disposição, olha aí, ó, muito bom. Agora, quando precisar de indicação de estagiário, também a gente já sabe pra quem pedir, né, Marcolino? Acontece, né? Então, network é tudo, gente. Então, bora lá fazer o aviãozinho, vamos fazer a hashtag. E então, gente, eu falei, né, que ia falar quais são as 3 causas que eu mais escutei na hora de fazer uma investigação. Que é aquele primeiro momento que depois do ocorrido, como eu comentei semana passada, quando eu tô atendendo a pessoa acidentada e ela tá em condições, eu já faço aquele primeiro questionamento do que aconteceu, né? Então, às vezes vem ali naquele momento já essas respostas aqui que eu vou falar. Tem 3 coisas que eu discuto sempre, ou uma delas, ou mais de uma até. Uma das coisas que eles falam era: ah, mas é que aquilo era rapidinho. O famoso rapidinho. Também tem o famoso... Eu disse, tá, Normelândia, o que aconteceu? Ai, Andressa, eu rateei. O rateei, traduzindo, tá, do gauchês aí, pra quem não é do sul, é aquilo, não tava prestando atenção, sabe? Algo nesse sentido. Tava distraído, não tava prestando atenção. Isso é o famoso rateei. E isso é uma coisa que eu escutei muito. Ah, não, rateei. Tipo, não tava prestando atenção, eu tava concentrado na tarefa que tava fazendo. E o outro estava tucanado. Que traduzindo também do gauchês, a pessoa estava com pressa, ou estava com uma pressão para finalizar aquele serviço, né? Então, essas são o que eu mais ouvia, assim, no primeiro momento. Era o que era rapidinho, eu rateei e eu tava tucanado. Tô desenvolvendo pressa, né? E uma pressão para finalizar aquele trabalho. E a grande maioria das vezes a gente era até, quando ouvia essa do tava tucanado, é gente da manutenção, né? Que a máquina tá parada, a produção ela quer a máquina funcionando, e aí a pessoa vai lá fazer aquela manutenção e acaba fazendo com pressa, ou não vai buscar um EPI,
pula um procedimento porque tá com aquela pressão de que eu preciso da máquina em tantos minutos, e aí a pessoa vai tentar fazer o mais rápido possível, e numa dessas acaba sendo pior, porque ela acaba se machucando e a máquina fica mais tempo parada, né? Então, sinceramente, para mim não vejo muito sentido, mas eu entendo o lado do pessoal da produção, né? Eles vão, a maioria, colocar essa pressão. Só que acaba sendo pior. A questão é eles entenderem isso, né? Então essas foram sempre as 3 causas assim que eu mais escutava na hora de perguntar o que é que tinha acontecido, né? Que é uma das primeiras coisas que a gente faz quando vai fazer investigação, né, do acidente, tá? Então, o primeiro passo, gente, é prestar o socorro, né? Enfim, tudo. Encerrei essa parte, que foi o que a gente falou na semana passada. Então, a gente vai lá e vai conversar com o acidentado assim que é possível, né? Se é um acidente leve, às vezes ele volta no outro dia ou até no mesmo dia, a gente já conversa, né? Se não, tem que esperar o retorno, tá? Mas é bem importante a gente ter esse relato de imediato para que a pessoa não esqueça dos detalhes, tá? Falta de atenção e rapidez, desmedida, ato inseguro. E acontece bastante, né? Quando as pessoas estão com pressa. Então, quanto mais cedo a gente conseguir pegar esse relato do que aconteceu com o acidentado, mais vai estar fresca na memória o que aconteceu e os detalhes do ocorrido, tá? E aquilo também, gente, assim, quando a gente consegue um relato assim de imediato, a pessoa ela simplesmente fala o que aconteceu, tá? O que pode acontecer, que eu já vi acontecer, eu não tô generalizando, né? Há exceções, mas o que eu já vi muito acontecer é que se passado um tempo, por exemplo, a pessoa fica afastada uns dias, quando volta, ela já pensou sobre aquilo, dependendo, ela já conversou até com outras pessoas. Ela, nesse caso, por exemplo, ela não cumpriu um procedimento porque estava com pressa, ela já vai ficar, de repente ela já não vai te contar isso quando tu for fazer entrevista. Por quê? Porque ela vai ficar com medo de ser penalizado. Às vezes acontece. Isso depende da gestão da empresa, de como que ela lida com os acidentados. Se é culpando a vítima, por exemplo, aí a tendência da pessoa não te relatar o que realmente aconteceu é maior. Ou até se ela tem algum receio de ser penalizada pela própria liderança, tá? Isso também acontece quando, por exemplo, o líder depois ele vai ter que responder por aquilo. Ou até se, por exemplo, foi o líder que pediu para ele burlar, digamos, não cumprir um certo procedimento e acabou acontecendo o acidente. Isso, ele vai mudar a versão. Tá? Eu já vi acontecer, inclusive, mudar a versão por própria indução da liderança, porque não querem responder por aquilo, né? Por não querer também assumir a culpa e por não ter que se explicar de repente também com uma gestão mais acima, né, do porquê que aconteceu isso. Então eles mudam a versão com medo, a grande maioria das vezes, das penalidades, ou até de ganhar uma suspensão, ou até mesmo de ser desligado da empresa. Tá? Então, quanto mais a gente pegar a informação no começo, enquanto a pessoa não teve tempo de pensar, digamos assim, no que vai falar, é melhor. Mas também não adianta a gente pegar da pessoa ali a verdade, a pessoa disser, não, eu não tava usando EPI, eu descumpri um procedimento, foi meu líder que mandou, porque eu tava com pressa, enfim, seja o motivo que for, tá? Isso nós estamos falando em caso de desvio ou um ato inseguro, né? Não na condição insegura. Fazer isso e daqui a pouco tu leva isso para tua investigação e a empresa decide realmente desligar aquele funcionário, ou dar uma advertência, ou uma suspensão, ou a liderança depois vai lá e chama a atenção dele. Você pode ter certeza que os próximos acidentes que acontecerem, ninguém vai falar mais nada. Tá? Então isso também é um motivo de não quererem relatarem às vezes o que realmente aconteceu, porque eles já viram isso acontecer com algum colega.
Então, isso infelizmente é uma coisa que vem muito da gestão de segurança da empresa, tá? Às vezes pode levar um tempinho pra gente conseguir mudar isso, aí conseguir ganhar a confiança deles. Mas também não adianta nada a gente conseguir ganhar a confiança deles e eles nos abrirem pra gente o que aconteceu e serem penalizados, né, gente? Aí até é incoerente e injusto, né? Do meu ponto de vista ali, com a pessoa que confiou em ti. E uma coisa que eu, particularmente, é um valor meu, eu nunca vou querer quebrar a confiança que um funcionário depositou em mim, tá? E esse é um dos motivos que acontece bastante. Esses dias eu tava conversando com uma menina, agora não, eu vou ter que ver ali nas conversas o nome dela, que ela me relatou isso, que ela descobriu que tinha tido um acidente e não foi relatado. E ela foi conversar com a pessoa continuou dizendo que não tinha acontecido, mas ela ficou sabendo que sim. E porque a pessoa não estava querendo relatar, provavelmente medo de ser penalizada, ou até aí a pessoa ainda falou para ela: "Ah, eu não sei, não sei de nada, fala com o meu líder", né? Dá a impressão de que parece que a pessoa foi induzida a falar isso pelo próprio líder. Posso estar enganada, claro, mas foi a impressão que eu tive pelo relato dela. Então, isso pode acontecer bastante e vai depender bem da gestão da empresa. E dependendo, pode ser um pouquinho difícil. Não difícil, é difícil e demorado a gente conseguir trabalhar nisso, tá? E isso impacta demais toda a investigação e até o envolvimento de recursos, porque daqui a pouco a gente pode estar gastando um bom tempo e até recursos, não só de pessoal, como financeiro da empresa, para uma ação de um acidente que não é nem aquela real, nem é aquela real causa raiz, né? E aí o que vai acontecer? Que pode acontecer um acidente de novo com aquela causa raiz real que não foi tratada. Então, eu me estendi nessa parte da entrevista do acidentado porque ela acaba sendo a mais importante de toda a investigação. Porque é ela que vai nos ajudar a descobrir a real causa do acidente. Tá, gente? Então, fiquem com isso em mente e tentem observar isso. Se a pessoa não tá com algum receio ou ela não foi orientada a guardar ou mudar até alguma versão do ocorrido. Isso tem que estar claro para a pessoa que o objetivo não é penalizar ela, tá? É descobrir a causa para que possa ser evitado que aquela mesma ocorrência não ocorra com um outro colega ou até com a mesma pessoa novamente. Tá? Isso tem que ficar claro para as pessoas e às vezes até para a própria gestão, dependendo da empresa. Aí entra o nosso trabalho formiguinha. Tá? Então, passando a entrevista com o acidentado, é importante a gente conversar com possíveis testemunhas. E de preferência, gente, a testemunha sozinha, porque ela também pode ficar, não se sentir à vontade, digamos, em relatar alguma coisa na frente do acidentado, ou na frente do líder, na frente de uma outra pessoa. A chance dela te contar, de repente, alguma coisa que vai ajudar é muito maior se você estiver sozinha com ela, tá? Aí a chance é maior. Deixa eu ver que o Numerante comentou sobre essas questões dos relatos do acidentado. Sempre existe aquela famosa pressão psicológica em cima do trabalhador, ou seja, ameaçam o trabalhador para que ele distorça a conversa. Exatamente. Isso aí é o que? É a cultura de culpar a vítima, tá? A cultura de culpar o trabalhador. Ai, o que aconteceu? Ai, o cara não prestou atenção. Ah, ele não prestou atenção, errou, não cumpriu o procedimento. Pode até ser que não tenha cumprido, tá, gente? Mas o acidente ele nunca corre por uma causa só. É por uma sequência de causas, uma sequência de erros, tá? Ele não vai ser só, não cumpriu o procedimento, tá? Mas o que foi feito em relação ao local, digamos, ou equipamento, enfim,
para que aquele desvio não acontecesse. A empresa fez tudo o que ela podia para que aquela pessoa não cometesse, digamos, aquele desvio mesmo que ela quisesse. Entendeu? Então não é simplesmente culpar o trabalhador, culpar o acidentado, né? É verificar se realmente foi feito tudo para que aquilo fosse evitado. Sim, uma testemunha importante, às vezes ela pode observar alguma coisa que não foi relatada, sabe? Alguma coisa de, por exemplo, o mecânico estava trabalhando na máquina lá e se machucou, ele contou. Aí daqui a pouco tem uma testemunha que diz, mas olha só, uma proteção ali da máquina tinha sido removida, sabe? Ou, semana passada removeram uma proteção ali e tinha ficado sem, entendeu? E aí ele consegue pegar alguma coisa assim, que, digamos assim, uma visão de quem tá de fora, ou às vezes alguma informação diferente. Então a gente conversa com essa testemunha, de preferência sozinha, para que ela também não se sinta constrangida, às vezes, de comentar alguma coisa. E já aconteceu também de eu conversar com testemunhas, a testemunha disser, nem foi tanto assim, tipo, se a pessoa nem caiu, vi que ela tropeçou, mas nem caiu, coisas assim. Aí a gente tem que ver outras pessoas, se tiver câmera, enfim, investigar mais a fundo para ver o que realmente aconteceu. Essas testemunhas, nesses casos, podem ajudar bastante. Uma coisa, gente, que eu gostava sempre muito de fazer, e aí às vezes, se a pessoa ela tá querendo mudar um pouco a versão, a gente consegue descobrir ali, tá? É pedindo para a pessoa simular exatamente como aconteceu o acidente, tá? Porque às vezes a gente pede para a pessoa simular e não tem como ter acontecido daquele jeito que ela falou. Vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalhei numa empresa florestal e tinha um equipamento que a gente chamava de plantadeira, tá? E era assim, tinha dois coisas, pega-mão, assim, digamos assim, e o trabalho que era? Tu colocava a muda assim, e aí tu abria na terra já e fechava. Então, o trabalho era só fazer assim com aquele equipamento, abrir e fechar, abrir e fechar. E teve um funcionário que teve uma lesão no dedo mindinho. Não lembro se chegou a fraturar, acho que chegou a ser uma fratura, sim. E ele disse que foi fazendo isso. Gente, como é que a gente bate o dedo mindinho, sendo que o ponto de esmagamento tá aqui? Tava segura, não tem como, sabe? E aí, na hora de tu pedir pra simular, a pessoa, mas como é que tu faz? Aí eu faço assim. Como que tu bateu o teu dedo minguinho aqui nessa zona de pensamento? A pessoa não tem o que te dizer, gente. Ela se perde, sabe? Às vezes ela acaba até, não, tá, já aconteceu. Chegar na hora de pedir pra simular, a pessoa, não, tá, vou te falar que eu machuquei ontem no futebol. Então, a parte de simulação é importante para isso. Porque daí, assim, a gente consegue realmente ver se é possível também ter acontecido daquela forma. Dependente, não tô dizendo que não aconteceu, mas pode ter acontecido daí de uma forma diferente. E aí na simulação a gente consegue. A simulação do acidente é importante, fazer registro no momento da simulação. Isso aí. Eu sempre faço foto ou vídeo, dependendo da situação, é ciência dinâmica. Eu peço autorização, é claro, né? E aí eu gravo também e uso fotos também. Então, na simulação a gente consegue ver se realmente aconteceu do jeito que a pessoa falou. Então, se é outro detalhe bem importante aí, anotem e gravem aí. E aí, fazendo isso, na própria simulação ali, às vezes, dependendo, tu já consegue descobrir o que deu errado, tá? O que aconteceu de errado. Foi o equipamento que falhou, foi um procedimento que não foi cumprido, né? Enfim, o que foi que aconteceu, que saiu errado, ou as coisas, né, que saíram errado para ter acontecido o acidente, tá? Depois é importante, gente, reunir uma equipe, tá? Reunir uma equipe com multidisciplinar, que a gente chama,
para discutir as ações. Antes das ações, eu gosto muito de fazer com o acidentado os 5 porquês, tá? Por exemplo, assim, eu esmagou o dedo. Por quê? Porque eu tava usando a plantadeira. Por quê? Sabe? E perguntando para a própria pessoa, mas por quê? Aí, por que tu pegou essa peça? E aí vai estrinchando e estrinchando, e ali, normalmente, a gente já consegue achar a causa raiz, tá? E achando essa causa raiz, a gente vai determinar as ações. Na hora de determinar as ações para evitar que aquela causa e aquele acidente aconteçam de novo, é bem importante a gente ter uma equipe junto com a gente e não tentar fazer sozinho. Porque, por mais que a gente tenha um bom entendimento do processo, né, de um todo, ter conversado com o acidentado, é importante a gente ter um líder, por exemplo, assim, que conhece exatamente como o processo tem que ser, um cipeiro que seja daquela área também, que conheça bem aquela atividade, um supervisor, alguém que conheça muito bem aquela atividade, até porque daqui a pouco, vamos supor assim, vamos dar o caso da plantadeira, vamos supor que realmente ele quebrou um dedo ali. Aí eu dou uma sugestão de fazer uma alteração no equipamento, tá? Na minha visão de segurança, no ponto de vista de segurança, ia ser ótima. E aí faz toda essa mudança em todos os equipamentos e chega na hora do pessoal usar, aquele equipamento ficou inoperável. Não é possível utilizar aquela plantadeira de novo, digamos assim. Então, se a gente tem alguma pessoa ali com um entendimento grande no processo, isso aí já vai ser percebido na hora de determinar a ação. E aí diz, não, mas aí isso aqui vai inviabilizar o processo. Aí surgiu outra ideia. Então, quem sabe faz assim, quem sabe faz assado. Então, a equipe multidisciplinar, ela é importante para isso, tá? Para fazer aquelas chuvas de ideias até chegar aquelas ações que realmente vão ser efetivas, tá? E vão ser operacionais também, tá? Então, e se ter um cipeiro também é sempre muito bom, porque primeiro envolve a CIPA, né, gente? Eles são cipeiros para isso, né? E eles gostam de participar e dar uma visão também para o trabalhador de que tem alguém do chão de fábrica também envolvido nisso, né? Digamos assim, olhando por eles. E eles se tu consegue um cipeiro que conhece bem aquela atividade, é daquele setor, ele vai conseguir contribuir muito, porque ele tem uma visão de segurança, porque ele fez um treinamento para isso e conhece também a atividade. Então, ele pode ajudar bastante, assim, com ideias. Então, gente, não tentem fazer a investigação sozinhos, tá? Vocês não precisam ter vergonhas ou se sentirem constrangidos por isso. Não. A investigação de acidente, ela é feita, digamos assim, para ser realizada com uma equipe, tá? Não somente pelo técnico de segurança, tá? Então, reúnam uma equipe multidisciplinar para fazer as investigações, para determinar as ações. Pode até chamar eles, eu gostava muito de fazer isso, já pegava o cipeiro, pegava o líder e já levava junto na simulação. E aí ali, né, às vezes, se tiver alguma incoerência, a gente já consegue ver ali na hora. E o pessoal também ele já dá uma sugestão, já dá uma opinião ali na hora, porque já viu bem o que foi que aconteceu. E aí ele já sai quase as ações prontas também. Então eu fiz isso, reunindo a equipe, tu vai me ajudar a eu ter essa causa raiz com maior assertividade, para que a gente realmente trabalhe na causa real do acidente, né? Não em causas, digamos assim, que podem ter sido burladas, digamos assim, né? Ou mudadas, assim, um pouco. Então, assim, a gente determina quais são os riscos existentes e partimos para o plano de ação. Determinamos as ações, nós precisamos colocar isso num plano de ação, tá? Que é o quê? A gente determina ali. Eu gosto muito de usar planilha,
isso que eu digo que é importantíssimo, Tech Segurança, conhecer o pacote Office, tá? Não precisa ter um conhecimento avançado, mas pelo menos um básico a intermediário. Uma planilha ali, pode ser o dos 5 porquês, ou uma planilha básica que tenha a ação que precisa ser realizada, um responsável por cada ação e um prazo, tá? Isso é imprescindível, gente. Se vocês levantarem ação e não tiver um responsável, quem vai acabar tendo que realizar todas as ações vai ser você, tá? E tem coisas que não dependem da gente. Às vezes pode ser uma ação que envolva manutenção, por exemplo, tá? As ações do acidente, elas não têm que ficar presas 100% na gente. Se for algo assim, referente às nossas atividades, à nossa capacidade, aí ok. Mas nem tudo é. Às vezes é uma adequação, digamos, no equipamento, uma questão de manutenção. O responsável vai ser alguém da manutenção. E digo para vocês, de preferência, o gerente ou o supervisor, assim, o responsável da manutenção, não o técnico e mecânico, tá? Porque se a gente cobrar o técnico, por exemplo, o mecânico, tu tá me devendo, tem aquela ação, o prazo tá esgotando, ele vai sempre dar prioridade àquilo que o chefe mandar ele fazer primeiro, tá? Então, se o chefe não tem como prioridade a tua ação, ele não vai fazer. Agora, se ficar como responsável, o real responsável daquele setor, e é esse que você vai lembrando e vai cobrando da ação, aí ele vai dar um jeito de fazer. Claro, né? Ele vai delegar, mas ele vai delegar, ele vai pegar o Joãozinho, vai lá e faz aquela ação. Então, eu sempre achei muito melhor deixar o gestor daquela área como responsável da ação, tá? E os prazos, eles têm que ter, por quê? Porque se não tem o prazo, também eu vou dar prioridade para aquilo que está me incomodando mais, digamos assim, né? Aquilo que eu estou sendo cobrado mais. A gente sempre faz primeiro aquilo que a gente é cobrado mais, né? Isso é do ser humano. Então, se a gente não tiver um prazo, vai ficar indo para depois. Então, a gente tem que dar um prazo e tem que ir cobrando. Um prazo coerente, tá? Aí eu preciso, por exemplo, fazer uma adequação numa máquina, uma manutenção, eu preciso trocar uma peça. A peça vem da China, leva 10 dias só para chegar a peça. Não adianta a gente dar um prazo de 3 dias, porque a gente sabe que não vai ter nem a peça para ser trocada. Então não adianta a gente ficar também se desgastando por uma coisa incoerente. Então, estipulem prazos coerentes e combinem já com o responsável daquela ação, aquele prazo. Mas também não aceitem se ele disser assim para ti, essa peça leva para chegar a 10 dias, por exemplo. O que tu acha, assim, para uma opinião de um prazo? 3 meses. Também não, né, gente? Ela leva 10 dias para chegar? Tá, então 15 dias. É um prazo bom? Aí vai dizer, pode ser. Então, fica aí. Determinado os 15 dias, aí você coloca ali como prazo, gente, e vai cobrando, vai lembrando, o prazo já chegou, já chegou a peça, o prazo tá acabando, tá chegando perto, como é que tá? Fiquem em cima, fiquem perguntando, porque quem não é visto não é lembrado. E as pessoas, elas também têm muitas tarefas, muitas atividades, não é só a gente. Então, e elas sempre vão priorizar aquilo que elas são mais cobradas. Então, se a gente também não ficar cobrando e não ficar perguntando e questionando, as nossas ações vão ficar para depois sempre, tá? Então, elabore esse plano de ação, coloque os responsáveis e deem os prazos para evitar que aconteça novamente. E assim, a gente encerra a nossa investigação de acidente e depois fica ali acompanhando as ações. O que a gente pode fazer um tempo depois é fazer uma reanálise se aquela ação realmente foi eficiente. Como é que eu faço isso? Aconteceu algum acidente de novo com aquela mesma causa raiz nos próximos 3 meses, por exemplo? Passou 3 meses, não teve mais nenhum acidente que envolvesse aquela situação, aquela causa. Se não teve, é porque a ação foi eficiente, tá ok? Agora, se a gente teve, tá na hora de reanalisar se aquela ação foi realmente eficiente
ou até se realmente foi aquela causa raiz, tá? E não tem problema nenhum, gente, e a gente perceber, de repente, um tempo depois, que não foi tão eficiente, digamos assim, e reanalisar. O ruim é a gente não fazer essa análise e os acidentes acabam continuarem acontecendo por aquela mesma causa, certo? Até aqui, ok? Nenhuma pergunta? Ficou tudo claro? Normelândio, ficou alguma dúvida baseado naquilo que tu já fez? Então, esses foram os passos, gente, para uma investigação de acidente. Eu espero que ajude bastante vocês, tá? Eu não vou deixar o vídeo salvo aqui no canal. Eu vou deixar lá no YouTube. E amanhã, então, eu deixo o link aqui nos stories para quem quiser assistir depois. Ou até para quem quiser assistir de novo no futuro, para quando precisar, né? Quando precisar fazer uma investigação, pode ir lá e assistir novamente. Então, eu vou deixar ali o link. Você já aproveita amanhã e já entra no link, já se inscreve no canal, para quando vocês precisarem assistir de novo, vocês já saberem o caminho. Tudo certo? Ah, então tá bom. Então tá certo, gente. Então, terça-feira que vem nós temos live de novo. As lives que a gente tinha, que vocês tinham escolhidos, essa é a última. Então, essa semana eu vou dar mais ali algumas sugestões ali nos stories. Fica ali acompanhando, que eu vou dar algumas sugestões de lives para as próximas, para vocês votarem, tá? Mas é certo que terça que vem nós temos live. Só vamos decidir juntos qual vai ser os assuntos. Ai, que bom, eu fico feliz que vocês tenham gostado. Fico mesmo. Isso me motiva a continuar fazendo, né? Porque esse é o motivo, né? Então, gente, até breve, até mais.